Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, vamos fazer a leitura da palavra de Deus em pé. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 23. Versículo a partir do 50, nós vamos ler até o versículo 56. Se você tiver sem a sua Bíblia, você pode fazer a leitura com quem tiver ao seu lado, ou se por um acaso quem tiver do seu lado também tiver sem Bíblia, então você pode procurar um obreiro, uma obreira,
para que eles possam providenciar uma Bíblia para você. Louvado seja Deus. Os irmãos já acharam? Eu percebi um silêncio assim muito rápido, né? Falei, puxa, os irmãos estão ligeiros aí para achar a palavra, hein? Que bênção. Então, Lucas capítulo 23, versículo 50, diz assim a palavra de Deus, ó. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Amém? Então vamos nos assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que um certo homem chamado José, e como ele era de Arimateia, a cidade de Arimateia, então ele era conhecido porque eram diversos Josés. Já naquela época tinha muitos José, né? O próprio pai do Senhor Jesus, né, que foi escolhido para ser pai de Jesus, né? Ele também se chamava José. Então tinha diversos. Então, para que se identificasse, era costume, né, carregar junto o lugar de origem. Por isso, esse José, ele era conhecido como José de Arimateia. Assim como Jesus, né? Jesus também, né? Nascido em Nazaré, né? Então, a Bíblia falava que é Jesus Nazareno, né? Por isso Jesus Nazareno. Mas ele não nasceu em Belém? Sim, nasceu em Belém por causa do censo. Mas a família era de Nazaré, né? Então por isso Jesus Nazareno, né? E assim você vai encontrar diversos nomes na Bíblia. E esse José aqui, José de Arimateia, diz a Bíblia que ele era um dos membros do Sinédrio, né? Então ele era uma pessoa influente, ele era uma pessoa importante, e a própria Bíblia fala que ele era um homem tomado de uma grande riqueza, né? Então veja que um homem rico, um homem que tinha tanta coisa para pensar, um homem que tinha tanta coisa para cuidar, justamente no momento em que os próprios seguidores de Jesus, né, haviam se afastado, aquela multidão que o seguia já não estava mais ali, né? Já tinham dispersado, né? Algumas das pessoas que o seguiam, que para receber bênçãos, foi uma das pessoas que o condenaram, né? Que caminharam durante todo o percurso da peregrinação para o processo da crucificação. Então essas pessoas haviam se dispersado, né? E seria normal se José também, por causa dos seus afazeres, principalmente, porque a gente escuta muito isso, né? Falou, olha, eu tenho algumas coisinhas para fazer, né? Hoje não vai dar tempo, hoje eu não vou ter tempo, hoje eu não vou conseguir.
eu tenho aqui um compromisso, eu tenho aqui. Então, os compromissos, eles costumam, né, criar uma certa dificuldade, né? Mas a Bíblia mostra que no caso aqui de José não, né? José, ele agiu na contramão da grande maioria, né? Então a Bíblia fala que ele, sendo um homem de posse, ele tinha inclusive um túmulo, que naquela época também não era algo fácil, e nem hoje também é muito fácil, a gente sabe que custa um bom dinheiro, né? Imagina então naquela época, né, que era túmulos diferentes, né, normalmente feito em rochas, né, e então a Bíblia fala que esse José, por causa da sua riqueza, ele tinha inclusive um túmulo que nunca tinha sido usado, né? E a palavra de Deus então fala aí nesse versículo que ele pede o corpo do Senhor Jesus, que ainda estava na cruz, né? Enquanto ainda estava na cruz, ele vai até Pilatos e ele pede o corpo, né? Todo mundo tinha desistido de Jesus, né? Todo mundo já tinha desistido. Mas interessante que José não, né? José pede, ele também, a exemplo dos outros, ele não estava assim, naquela expectativa de tudo que iria acontecer, né? Porque até para os apóstolos, muito embora Jesus tivesse falado da ressurreição, muito embora Jesus tivesse prevenido eles, olha, vocês me aguardem, porque eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele falou, deixou tudo bem claro. Até para os apóstolos isso havia desvanecido, né? A Bíblia conta, por exemplo, que os discípulos tinham se espalhado. Então, para José seria normal, né, ele também pensar da mesma maneira. E para que ele vai querer um corpo, né? Para que uma pessoa vai querer um corpo, né? Mas a Bíblia fala que José fez questão, e ele vai até a autoridade, né? E ele então pede o corpo que estava, né, com as mãos furadas, o corpo que estava com os pés furados, que estava com a cabeça deformada por causa, né, da coroa de espinho que havia sido colocado, o corpo que estava totalmente, né, desfigurado por causa dos açoites. Então, um corpo que não tinha o que fazer com ele. Mas a Bíblia fala que Jesus então foi requerido por José, né? E você veja que às vezes a gente tem tanta oportunidade de coisas boas, né? De momentos bons, que a gente abre mão, né? No corpo de Cristo, né? A gente às vezes abre mão, né? Algumas pessoas abrem mão de um momento como esse no corpo de Cristo, que é de participar da ceia, né? Outros abrem mão do corpo de Cristo, né, de suas atividades no decorrer do mês, né? Mas José de Arimateia, que tinha um corpo lá totalmente, né, desfigurado, ele não abriu mão não, ele falou, eu quero. Ninguém queria, mas ele quis. Aleluia. Então a Bíblia fala que ele quis o corpo e ainda cedeu o túmulo, né? E por que será que ele fez isso, né? Por que será que ele dispensou tanta riqueza, da riqueza que ele tinha, né? A Bíblia fala que foi tão somente por causa de um detalhe aqui, que fala assim no versículo 51, ó. Primeiro fala que ele não tinha concordado com o desígnio da crucificação de Cristo, né? Ele não tinha concordado. Ao 51 fala assim, ó, não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros que havia condenado Jesus. Ele já havia se manifestado contra, né? E aí o versículo fala assim, ó, que ele era natural de Arimateia, cidade dos judeus. E esse é o detalhe, ó. Por isso que ele requereu o corpo, ó, porque ele esperava o reino de Deus. Olha só,
ele esperava o reino de Deus. Então, você veja bem, é sobre isso que eu quero falar com você, né? Um homem rico, que tinha tantas obrigações, né? Mas ele então, ao invés de colocar a cabeça dele nas coisas que ele precisava administrar e que ele precisava fazer, a cabeça dele estava além, né? A cabeça dele estava no reino de Deus que haveria de vir, né? Eu não sei onde está a sua cabeça, né? Se a sua cabeça está nesse mundo, né? Se a sua cabeça está nas coisas que te cercam, nos afazeres e nas responsabilidades que te rodeiam, porque nós estamos muito mais próximos deste reino do que o próprio José, né? Porque depois de José, olha, já se passaram 2024 anos, né? E nós então estamos muito mais próximos. E parece que nós estamos muito mais distantes, né? Parece que ele estava muito mais perto que nós, né? Porque a cabeça dele já estava nesse reino, né? Você olha esse mundo e você vê os reinos desse mundo, né? Você vê os países, você vê os povos, você vê as nações, você vê reis, você vê príncipes, você vê presidentes, você vê ditadores, estadistas espalhados por esse mundo afora. E a grande maioria das pessoas vive em função desse reino, né? Mas a palavra de Deus fala que esse reino um dia já não vai subsistir mais. E o reino que permanecerá para sempre não é este, mas o reino que será sempre eterno será o reino de Deus, do qual o único rei é Jesus. Aleluia. Você sabia disso? Você sabia que um dia toda essa terra vai se tornar reino de Deus? E que Jesus e a igreja vai governar todo esse reino, todos os povos, todas as nações, todas as línguas. A palavra de Deus começa a falar sobre este reino no milênio, né, que está lá no Apocalipse, né? No milênio. Depois do milênio, então, vem o juízo, e depois do juízo vem a concretização final, que é o estado eterno desse milênio. Mas esse reino, ele começa no milênio, por hora anunciado, né? Por hora a gente vê os fragmentos dele, a gente vê a igreja poderia estar muito melhor. A igreja já tem autorização de Deus para viver neste mundo como se vivesse no reino de Deus. Por isso que acontece milagre na igreja, sabia? Por isso que acontece transformação que você não vê em lugar nenhum. Você não vê nenhuma instituição nesse mundo mudar nada. Mas a igreja muda. A igreja muda pessoas. A igreja muda famílias. A igreja muda circunstâncias. Por quê? Porque a igreja está dentro do reino de Deus. Sabia que esse lugar aqui não é da terra? Sabia? Esse lugar que você está pisando aqui, ó, não é da terra. Você sabia que todas as autoridades da terra não têm autoridade dentro desses espaços assim de igreja? Nenhuma autoridade tem autoridade dentro das igrejas, sabia disso? Nenhuma autoridade, nenhuma. Por quê? Porque este lugar não é deste mundo, este lugar é do céu. Olha o lugar que você está, né? Então veja que José, um homem rico, mas ele era com certeza um empreendedor, né? Mas um empreendedor diferente, porque veja bem que ele estava nesse mesmo mundo que nós estamos, mas ele estava pensando no reino de Deus, né? O que será que ele estava pensando no reino de Deus? Fiquei pensando nisso. Será que ele estava pensando o que ele iria ser no reino de Deus?
o que ele iria administrar no reino de Deus. Você já pensou isso? Talvez você nunca pensou, né? Mas você vai ser alguma coisa no reino de Deus. Você vai administrar alguma coisa no reino de Deus, né? Você não pôde escolher para entrar no reino desse mundo, mas para entrar no reino de Deus você pode fazer a sua escolha. Você pode fazer a sua escolha, né? Então veja que José, ele já estava pensando, falou, eu não posso chegar lá e não ser nada, né? Ele acreditava que ia acontecer isso. Ele acreditava que a terra ia sofrer essa mudança e que toda a terra se tornaria, todos esses reinos seriam então revogados e que Jesus seria o único rei. Quantos acreditam nisso aqui nesta noite? É a nossa fé. É a nossa fé. Então ele parou tudo. Ele falou, eu tenho que socorrer ali, eu tenho que ver aquilo lá. Não, mas peraí, mas isso aqui é mais importante, hein? Porque essas coisas que eu preciso fazer, isso aqui passa, hein? Isso aqui passa, hein? Passa o céu, passa a terra, mas esse reino subsiste para sempre. Então ele botou os olhos ali, né? E ele falou assim, eu quero esse corpo aí, ó. Porque esse corpo aí estragado, esse corpo aí destruído, ele vai ser o corpo do rei. Ó. Ele estava então observando as coisas que eram como promessas. Então, a riqueza de José de Arimateia não foi um problema na vida dele. Ele foi um homem rico, que sabia na sua fé administrar a sua riqueza. E você acha que José ia ficar mais rico pensando assim, ou ele ia ficar mais pobre? Mais rico, né? Quantos acham que ele ia ficar mais rico? Levanta a mãozinha, claro, né? Vai ficar mais rico, né? Então, a gente vê que a gente não sabe administrar as nossas riquezas, né? Porque às vezes as nossas riquezas, elas são mais importantes. Elas são prioridade dentro das coisas que são relacionadas com o reino de Deus, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Olha o que fala, por exemplo, em Lucas, no capítulo 14. Olha como as nossas riquezas mal administradas, elas podem nos atrapalhar, né? Elas podem nos impedir. Em Lucas 14, versículo de número 15, fala assim, ó: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão, o que comer pão no reino de... Você entendeu esse versículo aí? Acho que você não entendeu esse versículo, não. Você deve ter lido muitas vezes, você não deve ter entendido esse versículo, eu vou te explicar ele. Esse versículo está dizendo assim, ó, que bem-aventurado vai ser a pessoa no reino de Deus que simplesmente vier comer pão. Sabe o que é pão? Pão é a comida que existe no mundo inteiro. Não existe arroz no mundo inteiro, não existe feijão no mundo inteiro, não existe certas comidas, não existe certas carnes no mundo inteiro, não existe. Mas pão existe no mundo, é a comida mais simples que tem, é a comida mais simples. Então, a Bíblia está dizendo que se a pessoa conseguir chegar no reino de Deus, e ela tiver o mais simples do reino de Deus, ela vai ser a pessoa mais bem-aventurada do mundo. Quantos entenderam essa palavra agora? Então a Bíblia está dizendo que o mais simples no reino de Deus é maior do que o mais rico desse mundo. É isso que a palavra está dizendo. E onde que nós vamos colocar os nossos olhos? Então, no reino de Deus ou no reino desse mundo? Reino de Deus. Aí ele fala assim, ó, versículo 16, ele porém respondeu, né? Jesus vai responder assim, ó, isso é verdade, mas as pessoas não pensam assim. Jesus vai ensinar, ele falou, isso é uma grande verdade, no reino de Deus quem comer pão será bem-aventurado,
Mas as pessoas não pensam assim. Fala para quem fala, você não pensa assim. Fala, você não pensa assim. Mas vai começar a pensar. Então ele fala assim, ó. Ele falou, ó, mas as pessoas não pensam assim. Porque ele vai falar assim, ó. Porque olha bem, ó. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Então, olha, aquele homem tinha preparado uma festa. Ele vai simbolizar o reino de Deus com uma ceia, um jantar importante, em que tinham convidados. Aí a pessoa fala, ele fala assim no versículo 17, ó, na hora da ceia ele enviou as pessoas, os servos, para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, quantos? Todos, né? Todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, a encontrar desculpa. Então a Bíblia fala que eles começaram a dizer assim, ó, disse o primeiro: eu comprei um campo, rapaz, e eu preciso ir vê-lo. Eu rogo, eu peço que você me desculpe, que você me tenha por excusado, mas não vai dar para ir não. Ó, era uma grande ceia, mas a pessoa, por causa da riqueza dela, por causa do campo que ele havia comprado, ele disse assim: olha, esse campo vai ser para mim mais importante do que essa ceia, então não vai dar para eu estar nela não, eu vou cuidar do campo que eu comprei. Para essa pessoa aqui, o reino de Deus era mais importante, ou esse mundo é mais importante? Esse mundo é mais importante, né? No versículo 19 fala assim, ó, o outro disse: comprei 5 juntas de bois, e eu vou experimentá-las, eu rogo que me tenhas por desculpado, escusado. Essas juntas de boi aqui, o que é? Na verdade tinha comprado 5 carros importados. Naquela época boi era para isso, né? Para lavoura, era para andar, para carregar os carros de boi, né? Então ele queria experimentar. Ele falou: eu preciso pegar a estrada, eu preciso dar uns 180 aí. Eu preciso ver a velocidade dos meus carros aqui, ó. Rapaz, comprei aqui uns negócios importados aqui, ó. Eu estou muito ocupado e eu preciso ver isso aqui, ó. Eu preciso dar uma volta. Eu preciso sair na cidade com a capota rebaixada para todo mundo ver que é eu. Entendeu? E ele falou assim: reino de Deus? Tem uma grande ceia? Não, eu estou ocupado, não vai dar para mim ir não. No versículo 20 fala assim, ó, e o outro disse: casei-me, e por isso não posso. Então estava todo mundo, o quê? Todo mundo mal? Não, estava todo mundo bom, né? Estava todo mundo bem, né? Estava todo mundo rico, né? E por causa da riqueza deste mundo, eles desprezaram a riqueza daquele convite, né? Eles fizeram essa escolha, né? Então a gente observa que existe uma escolha, só que essa escolha deve ser baseada não somente, né, nas coisas que são reais, mas elas devem ser comparadas com a nossa fé. A sua fé nessa hora, ela precisa influenciar. Você não pode, por exemplo, depreciar. Às vezes a fé é tão importante, né? Mas chega numa hora de uma escolha dessa, a fé não significa nada, né? Às vezes o campo significa mais, às vezes, né, os nossos patrimônios significam mais. Então, por causa dos nossos bens, a gente toma decisões. E às vezes essas nossas decisões podem comprometer, porque essa palavra vai dizer o quê? Vai dizer que o dono da ceia, né, quem tinha preparado a ceia, ele falou assim: bom, então esquece desses convidados, porque esses convidados para mim, eles eram pessoas importantes, mas eu percebi que eles não eram dignos.
Nós precisamos ter cuidado com isso, pessoal. A gente leva tudo muito assim na alegria, né? Mas a gente tem que tomar cuidado da gente não ser considerado indigno do reino de Deus, né? Indigno de estar na igreja, por exemplo. Tem gente que brinca com isso, né? Indigno, por exemplo, da família, né? Tem gente que brinca com família, né? Indigno com a fé, tem gente que brinca com a fé, né? Indigno com a oração, tem gente que brinca com a oração, né? Tem hora que a pessoa vai orar, Deus não vai escutar mais não. Fala, isso aí só brinca só. Não, mas agora é de verdade. Não, acho que não é verdade não. Acho que ele continua brincando. E às vezes vai ver que é de verdade. Mas a pessoa brinca, né? Então ela se torna uma pessoa indigna. Então o dono da festa falou assim, esses eu não quero mais. Aí você fala assim, puxa, mas uma parábola, né? Uma parábola não, isso é uma parábola da verdade. Se você não sabe disso, você vai saber. Esses convidados eram os judeus. Fala para o irmão, eram os judeus. Falei, eram os judeus. Jesus veio para quem? Para nós, brasileiros? Para os americanos? Jesus veio para quem? Essa ceia era para eles. Eles é que responderam assim para Deus. Eles é que responderam assim. O reino de Deus para eles naquele momento não era mais importante. Então o que Deus fez? Falou, bom, então já que esses convidados não eram dignos, então encerra a lei, o tempo da lei, e abre a porta da graça e vai buscar os convidados. E aí nós chegamos aqui, nós somos agora os convidados. Aleluia. Eu sou convidado. Eu sou convidado. Graças a Deus que quando o servo saiu para te chamar, você também não estava ocupado, hein? Graças a Deus, hein? Fala para o irmão, graças a Deus que você não estava ocupado, graças a Deus que você veio. Porque se nós também tivéssemos ocupado, ia acontecer o mesmo com a gente. Ia acontecer o mesmo. Mas aí nós deixamos tudo, né? Lembra Bartimeu? Bartimeu estava mendigando, né? Ele só tinha uma capa, não tinha casa. A capa era para ele abrigo da chuva, abrigo do frio. E ele gritava, Jesus, filho de Davi. Ele viu o reino, né? Ele não via Jesus, filho de José, filho de Maria. Não, ele viu Jesus, filho de Davi. O que significa? Era o filho da promessa. Ele viu, Davi era quem? O rei passageiro. A promessa dizia o quê? Que viria da linhagem de Davi o rei eterno. Ele está dizendo, Jesus, filho, o Senhor é o rei eterno. Ele está vendo o reino. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Aí quando Jesus então para e manda chamar, o que a Bíblia fala? Que ele lançou fora a sua riqueza, ele lançou fora a sua capa, e ele foi até ele errou ou acertou? Acertou. Nós também não vamos errar. Jesus não vai falhar com a gente. Jesus não vai deixar a gente falando sozinho. Nós vamos cantar no céu. Aleluia! Oh glória! Aí um pouquinho mais para baixo, no versículo número 25, tem um título na minha Bíblia, eu não sei se tem na sua, mas a minha Bíblia fala assim, o serviço de Cristo exige abnegação. O que significa isso? Que para a gente servir a Deus, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Não dá para a gente servir a dois senhores. Quem conhece esse versículo? Se a gente, se Deus na nossa vida for um Senhor, e as coisas que nos rodeiam, as pessoas que nos rodeiam, for outro Senhor, não vai dar certo. Deus tem que ser o nosso Senhor, e as pessoas ao nosso redor têm que ser pessoas.
E as coisas ao nosso redor tem que ser coisas, e Deus tem que ser Deus. Amém, irmão? Então ele fala aí, ó, o serviço de Cristo exige. Você vai passar por essa prova. Todos nós vamos ser provados nisso. Deus me prova, Deus te prova, Deus prova todo mundo. Provou quem? Provou Abraão, lembra? Quando nasceu Isaac, Abraão ficou meio maluco, né? De tanto amor por Isaac. Isaac corria, ele achava bonitinho. Isaac quebrava a tenda, ele achava graça. Isaac fazia as coisas erradas, ele aplaudia. Ai, que bonitinho, filho. Ele ficou assim, meio esquisito, né? De tanto amor, de tanto amor. Aí Deus ficou com dúvida, né? Falou, escuta, peraí. Será que Isaac está tomando o meu lugar no coração de Abraão? Eu vou saber isso já. Dorme aí, Abraão, dorme. Cuidado quando você vai dormir, tá? Deus te pega. Ele falou, dorme aí, Abraão, dorme. Aí Abraão dormiu, né? Aí ele foi lá no sonho de Abraão. E ele falou com Abraão, né? Falou, Abraão, ó, eu quero que você me entregue o seu filho, Isaac. Ó, Abraão passou pela prova, hein? E Abraão fez o quê? Abraão viu este reino, viu o reino de Deus. E ele entregou Isaac. Não foi? Foi. Se não é o anjo, você nunca vai ver o anjo gritando na Bíblia. Anjo fala baixo. Mas se o anjo não grita, o anjo teve que gritar, o anjo teve que sair, descer, o anjo teve que mudar a sua estratégia, tirar a etiqueta. E o cutelo já estava armado, diz a Bíblia, que já estava descendo, quando o anjo diz, Abraão, fala a Bíblia que ele gritou, Abraão, não faça isso com o menino. Ó, teve que gritar com ele, porque ele ia fazer. Porque para ele era mais importante o reino de... Aí o texto fala assim, ó, versículo 25, fala assim, ó, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim, e não aborrece o seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está vendo? O que essa palavra aí aborrece? Aborrece não é aborrecer a pessoa. Não, ele está falando assim, ó, que se alguém não, por exemplo, prestigiar mais estas pessoas. Então, se alguém, por exemplo, vê mais prestígio nessas pessoas do que no reino de Deus, então não é digno de Deus. Se você, por causa da sua mulher, você deixa o reino, então você não é digno do reino. Se por causa de pai, se por causa de filho, você deixa o reino, então você não é digno do reino. O que é mais, o reino de Deus ou as pessoas desse mundo? O reino de Deus, né? O reino de Deus é mais, as pessoas desse mundo é menos, né? E ele não para por aí, ele fala assim, ó, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu. Mas para algumas pessoas a cruz é mais importante, né? Mesmo que ela seja sofrimento, né? Mas a pessoa às vezes prefere sofrer. A pessoa às vezes prefere, né, se entregar ao pecado do que se entregar ao reino, né? A pessoa prefere às vezes viver errado do que viver no reino, né? Então o que Jesus está dizendo? Falou, olha, então o reino não tem valor para você, né? Então o reino não tem significado para você, então você não é digno do reino. Diga para quem estiver do seu lado, fala assim, o reino de Deus é mais importante para mim do que você. Fala aí.
Fala aí para a sua cruz aí, né? Qual que é a sua cruz, hein? Então, a sua cruz são os seus pesos, né? São as coisas que te pesam, são as coisas que te, né? Fala para essa sua cruz aí, fala assim para ela: olha, você não é mais importante para mim. Não fala para a pessoa, falou para a pessoa, não, a pessoa não é só cruz, não. O irmão virou assim, já foi falar, não fala não. Não é a pessoa que é sua cruz, não. A cruz é os seus problemas. O marido já virou para a mulher logo, falou: eu vou a cruz aqui, ó. Não, a cruz é o seu problema. Aquele problema de estimação. Sabe aquele problema de estimação que você não quer deixar? Essa é a sua cruz. Porque se a sua cruz fosse desprezível, você abandonava ela no meio do caminho. Você já tinha vindo para a igreja sem ela. Mas tem cruz que é de estimação, tem cruz que a gente não quer abandonar, a gente dorme com ela. Tem cruz que a gente leva ela no coração. Tem cruz que a gente, dá aguinha com açúcar para ela. Tem cruz que a gente dá calmante para ela. Tem cruz que a gente alimenta ela. Tem cruz que a gente chama os amigos para festejar com a gente por causa dela. Então, se você prefere a cruz, então você não é digno do reino. Jesus está dizendo isso, né? E veja que a palavra, ela, por exemplo, lá em Lucas, um pouquinho mais para frente, vai lá, Lucas 16. Olha outro exemplo bonito aqui, ó. Outro exemplo bonito. Fala aqui, ó, Lucas 16, versículo 19. Fala assim, ó: ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então, olha esse homem era rico. Ele, a riqueza dele era tão grande que ele se vestia de púrpura. A Bíblia fala que ele se vestia de linho finíssimo. E a Bíblia fala que ele vivia para se regalar da sua riqueza. Ele vivia da riqueza dele. Ele desfrutava da riqueza dele. Mas aí a Bíblia fala no versículo de número 20 assim, ó: havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Ele era tão mendigo, que ele desejava, ele não comia. Ele desejava comer, se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aí o versículo 22 fala assim, ó: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aí o 23 começa assim: no inferno. Então olha bem essa situação aqui, ó. O rico foi para o inferno, e o pobre, o mendigo, foi para o seio de Abraão. Mas por que o rico foi para o inferno e o pobre foi? Porque rico não entra no céu? Entra. Só não entra no céu os ricos que não sabem administrar sua riqueza. Você vai entender essa parábola nesse sentido aqui hoje. Se você, por exemplo, hoje você é rico. Hoje você não precisa mais administrar fome. Aqui ninguém administra fome. Hoje você não precisa mais administrar um guarda-roupa com 2 roupas. O seu guarda-roupa está bem sucedido. Hoje você não precisa mais andar pedindo necessitado. Hoje você está bem-aventurado. Eu falo aqui a ricos. E é por isso que eu estou pregando essa palavra para você. Porque se na sua riqueza você não souber administrar a sua riqueza, você não vai para o céu. Se a sua riqueza for mais do que o reino,
então você não é digno do reino. E o céu está onde? Onde está o céu? No reino. Diga para quem está falando, o céu está no reino, irmão. Então, se a tua riqueza for mais importante do que o reino, você não é digno do reino, portanto, você não chega no céu. Você pode chegar até a beira do arrebatamento, mas você não chega no arrebatamento. Você não chega no céu. Então a Bíblia fala que o rico morreu e foi para o inferno. Quantos concordam com isso? Foi ou não foi? Mas por que ele foi? Porque era rico? Não, porque ele não soube administrar. Como que eu mostro isso para você? Olha só, ele era rico a ponto dele se vestir de púrpura, de linho finíssimo e se regalar esplendidamente da sua riqueza. E aí acontece o seguinte, ó, que havia, versículo 20, ó, havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, ele jazia à porta, diz a Bíblia, daquele quem? Do rico. O que a Bíblia está dizendo com jazia à porta? Está dizendo assim, ó, que o mendigo morria à porta do rico, e o rico não fazia. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele passava pela porta dele, e o mendigo jazia. Quem vai no cemitério, o que está escrito lá? Aqui o que? Jaz. Aqui está sepultado. Aqui está morto. Então veja que ele não sabia. Ele administrava a riqueza dele com os vestidos dele, com as roupas dele, com, né, a realeza dele. Ele se regalava. Para ele não faltava. Para ele não faltava. A riqueza dele era para ele. E o pobre jazia. Fala assim, o pobre morria. Aí, ó, presta atenção na riqueza desse texto aqui, ó. Olha o que fala esse, fala assim, ó, né? Fala assim o texto, ó, que o rico se vestia esplendidamente, maravilhosamente, né? Mas o pobre, ó, jazia à porta daquele. E fala assim, ó, e ele desejava. Não é que ele falava assim, não, eu não preciso de nada. Não, a Bíblia está falando, ele desejava. Ele precisava, ele dava sinais. Ele dava sinais. Ele desejava alimentar-se das migalhas. Ele falava, poxa, eu preciso, nem se for das migalhas desse homem aí, ó. E aí fala assim, ó, das migalhas da mesa do rico. Presta atenção na gravidade da situação. Fala assim, ó, e até, essa palavra até ela é forte. Até os cães vinham lamber-lhe. Até os cães colaboravam com o mendigo. Ó, os cães vinham confortá-lo. Você sabe que a saliva dos cães sara a ferida, né? Os cães vinham cuidar dele. Os cães, se tivesse céu para animais, esses animais iam para o céu e o rico ia para onde? Olha que situação. Olha que situação. Então o problema não é a riqueza, o problema é como a gente administra a riqueza. Agora presta atenção. Se você tem riqueza, quem que te dá riqueza? Se Deus te dá riqueza nesse mundo, o que será que Ele vai te dar lá no reino, hein? Pensa bem. Então não fica administrando essa, fica pensando naquela. Quantos entenderam? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Essa você administra. E para aquela você se prepara. Você está vendo aí? Você está vendo aí? Aí a Bíblia fala assim, ó, 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 9.
Fala assim: pois conheceis a graça. Pergunta para quem está do teu lado: você conhece a graça? O apóstolo fala assim: você precisa conhecer a graça. Aí ele fala assim, ó: pois conheceis a graça, fique sabendo disso. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Conheça a graça, siga o exemplo, siga o mestre. Quem é o mestre? Jesus. Siga ele, que sendo rico se fez pobre, e se fez pobre para que nós, na nossa pobreza, fôssemos ricos na riqueza dele. Aleluia. E por que o apóstolo está falando isso? Porque Jesus dá o exemplo, né? Jesus dá o exemplo. Olha lá, né? Veja bem, né? Abra lá comigo, por exemplo, em Lucas capítulo número 22, vai lá. Antes de Lucas, vai primeiro em João 13. Deixa eu te mostrar primeiro em João 13. Lembrei agora. Puxa vida, tem um texto aqui em João 13. Em João 13 fala assim, ó, 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado mais os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Olhe para mim, presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Jesus convidou os apóstolos para a ceia. E aí a Bíblia fala que antes de se assentar, ele então tira sua roupa, e ele vai se cingir com uma toalha, e ele vai fazer ali um serviço que o próprio Pedro lá na frente vai se recusar a receber. Pedro vai falar assim para ele: o senhor não pode lavar os meus pés. Então veja que Jesus, ele está aqui tomando um lugar aqui que não era dele. No costume judaico tinha lá os que chamavam para os jantares, tinha lá os servos que serviam os seus jantares, e abaixo do servo tinha o subservo. Os subservos eram aqueles que lavavam os pés dos convidados. Então quem lavava os pés era servo dos servos. Lá em Corinto a Bíblia fala que Jesus tirou as suas roupas reais lá no céu, deixando a sua riqueza por causa de nós, ele se fez pobre. Agora aqui pela segunda vez, agora ele vai tirar a roupa de homem e vai vestir a roupa de subservo, para poder servir aos homens. E nós, hein? O que ele está dizendo aqui? Não, eu me submeto, eu faço isso. Mas você sai daqui do céu para ir lá? Vou. E chegando lá, você vai tirar a sua roupa, você vai se vestir de toalha, e você vai lavar os pés do pessoal? Eu falo: vou. E ele foi muito mais além do que isso ainda. Aí sim, vai lá em Lucas 22.
em Lucas 22, ele então fecha o cenário da sua entrega, mostrando a importância do reino de Deus para ele. Lucas 22, versículo então de número 19, fala assim: e ele, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu oferecido por vós, fazei isso em memória de... Então presta atenção, olha para mim. Ele se despiu das vestes reais, ele se despiu das vestes dos homens, e ele entregou o seu próprio corpo e disse assim: coma, porque isto é o meu corpo que é dado por vós. Aleluia! Pode aplaudir e adorar esse Deus. Tirou a primeira roupa, tirou a segunda roupa, tirou o corpo, entregou tudo. Fala para quem está dizendo, fala: entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo, tudo para Deus. Ah, eu quero entregar o meu domingo à noite para Deus, eu venho no culto. Ah, eu quero entregar sexta-feira, eu vou fazer uma semana, vou fazer 7 semanas de campanha de sexta-feira. Fala para o irmão, fala: Jesus entregou tudo. E aí o texto fala assim, ó, versículo 20 fala assim, ó: e semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo, falou: não entrego só o meu corpo, não. Este é o cálice da nova e eterna aliança no meu, eu entrego o meu sangue também. Aleluia. Ele entregou o corpo, e ele entregou o, por causa do reino de... Aí você vai entender, por que quando ele então ressuscita, depois de passar 40 dias, a Bíblia fala que ele é levado para o céu, e quando ele vai para o céu, os portais já são preparados, e já nasce a pergunta: quem é que vem aí? Lá nos portais já começa a receber, dizendo assim: quem vem aí é o Rei da Glória, é o Rei da Glória, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Aí a Bíblia fala que quando ele chega lá no céu, o Pai recebe e fala assim: escreve o nome dele acima de todos os nomes. Aleluia. E não só isso, vai sentar aqui à minha direita. Aleluia. E vai ser glorificado pelos anjos, adorado na terra. Vai ser o Senhor dos Senhores. Oh, glória! Oh, glória! Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, irmão. Aleluia. 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 O reino de Deus é mais. As nossas riquezas é só para administrar. A riqueza do reino é maior. Se nós ganharmos o mundo inteiro, não vale a riqueza que nós temos para receber no céu. Então só administra. Fala para o irmão, fala: só administra. Só administra. A riqueza é só riqueza. Eu sei que o irmão talvez não vai entender isso agora, mas Jesus fala sobre isso, né? O que você não entende agora, você vai entender depois. Mas fala para quem está do seu lado, fala assim, ó: dinheiro não é nada. Fala aí: dinheiro não é nada. Dinheiro não é nada.
Na falta de comparação da riqueza do céu com as riquezas da terra, João, quando volta, fica com dificuldade de falar do céu. E tentando encontrar algum valor comparativo, ele falou assim: o céu é lindo. Lá não tem sol. Porque a glória de Deus ilumina todo ele. Lá não tem casa. O que tem lá, perto das nossas casonas, hein? O que tem lá são mansões celestiais. Conta aí, o que mais você viu? Falou, eu vi tanta coisa que eu não consigo nem comparar. Falou, entre as casas tem as ruas. As ruas, só para você ter uma ideia, elas são de ouro e cristal. É claro que a rua não é de ouro, né? É que ele não soube encontrar material para comparar. É mais do que ouro. É mais do que prata. Mas por que o céu é tanto? Presta atenção nisso. Olha para mim. Por que o céu é tanto assim, pastor? Porque Deus espera um povo à altura desse céu lá. Você não entendeu, né? Deus espera que nós estejamos à altura de tudo isso lá. Pergunta para quem está do teu lado, fala, será que você vai estar preparado? A altura. É isso que o Espírito Santo está fazendo conosco. Está nos preparando para nos levar para o céu. Quantos querem ir para o céu? Levanta a mão assim, ó, oh glória, oh glória. Ele vai nos levar para o céu. Mas vai levar esse povo diferenciado, né? Vai levar esse povo que sabe administrar a riqueza dos homens, mas não abre mão das riquezas. Aleluia. O pão lá é mais importante do que o ouro aqui. O pão, comida comum do céu. Não estou falando do pão daqui. O mais comum lá é mais importante do que as grandes riquezas daqui. Bota isso no seu coração, não deixa nada te impedir, mas se prepare e se arruma para ir para o céu.